Bom dia pessoal, tudo bem? Segunda-feira, vamos para uma nova série de vídeos que eu também estou super empolgado. Uma moça, né, que me deu a sugestão, na verdade, ela me escreveu dizendo assim: por que você não fala sobre o lado ruim da direita, né? Politicamente falando. Então eu comecei a pensar, na verdade, em falar um pouco assim, sobre como que surgiu, né, essas categorias políticas de direita e esquerda, né? E na verdade de como que isso, né, parte basicamente de um princípio, é, do mesmo princípio, tá? Enfim, e isso é uma porta enorme para a gente falar sobre a nova ordem mundial como um todo, tá, pessoal? Aí eu quero, né, eu falei sobre a China, né, aquele vídeo que eu acho que é o vídeo mais assistido do canal até agora, né? Mas é uma coisa pontual, né, uma coisa mais moderna, vamos dizer assim, né, mais do que está acontecendo hoje na China, né? Então eu quero entrar mais, né, porque muita gente perguntou, muita gente, então vai ser uma série, eu acho que bem longa. Inclusive, eu quero, né, perguntar para vocês se vocês preferem que eu fale sobre esse assunto direto, né, como foi no da pornografia, que eu postei durante várias semanas, né? Ou se vocês acham melhor, assim, eu falo né, um vídeo sobre a nova ordem mundial, daí posto um outro sobre outro assunto, volto na nova ordem mundial, porque se a gente ficar nesse nova ordem mundial, a gente vai ficar algumas semanas falando sobre isso, porque tem muito assunto, tá, pessoal? Tem toda a parte histórica, tem toda a parte filosófica, tem toda a parte, enfim, né? É muito, muito, muito assunto para cobrir. Então, eu queria, né, pedir a opinião de vocês para ver o que vocês acham mais interessante, né? Se vocês acham que eu devo intercalar os assuntos ou vamos numa sequência, né? Vamos numa sequência aí. Então tá, vou entrar já aqui no texto, né? Porque, né, é bem, bem longo, então, né? Mas aquilo, eu tô sempre tentando manter numa hora, né? Então assim, né? Eu quero mostrar aqui, né, para vocês que essa classificação entre direita e esquerda, né, que hoje virou mais do que uma visão socioeconômica, né, mas basicamente é quase que quase que você identifica as pessoas através, né, dessa posição, né, como que na verdade, né, virou um carimbo, né, que o cara é de direita, o cara é de esquerda, como se falar isso, pronto, você já descreveu a pessoa como um todo, né? E não é assim, né? Muito claro que você pode ter uma tendência, mas assim, as pessoas são, né? Tem milhares de interesses, milhares, né? A gente não pode também generalizar e também restringir tudo a só isso, né? Porque senão vira um estereótipo, né? É, mas enfim, na verdade, né, essa dicotomia, né, isso foi feito exatamente por isso, né, para dividir, né, aquela velha história, né, dos romanos, se divide para conquistar, né, então divide a população em milhares de subgrupos, né, para não ter nenhuma coalizão e assim, né, quem quer dominar domina, né, e a gente vai falar exatamente né, quem que detém, né, os veículos, né, de ensino, os veículos de comunicação e exatamente, né, querem dominar, formar o pensamento, né, formar a Gestalt, né, que é uma palavra alemã, né, para esse né, vamos dizer assim, um pensamento, né, que maior assim. Para começar, né, se você acha que só pelo fato, né, de que uma narrativa, né, histórica que não seja ensinada, né, como eu falei, pelos canais oficiais, né, se a gente tem uma história, também outro ditado conhecido que é aquela história, né, que é aquela história que a história é contada pela ótica do vencedor, né? Quem venceu que conta, que acaba virando o que é a história oficial ensinada nas escolas e enfim, então a gente sempre precisa fazer um revisionismo, né? A gente precisa buscar outras visões, né? Para você ter uma visão, uma crítica, né? Você conseguir ver se realmente aquela informação é informação, né? E hoje em dia a internet, na verdade, né, é uma grande
ferramenta, claro, né? Você tem que saber também ver, né? Saber se aquilo que está sendo dito procede, né? Se tem né? Realmente uma referência, mas é importante, né? Porque a gente foge também do discurso oficial, né? Porque mais do que nunca também os veículos de comunicação hoje tem, né? Eu vou botar no link aí uma pesquisa, né? E tem um gráfico até interessante, no mundo inteiro, né? Os grandes canais de comunicação eles pertencem só a 6 companhias, tá? 6 companhias, elas são donas de todas as rádios, de todas as TVs, de todos os jornais, né, dos portais. E dessas 6 companhias, né, elas recebem as notícias de 2 agências. Né? Você tem principalmente a Associated Press e a Reuters. Né? E dessas agências de notícia, né, elas pertencem a grupos financeiros, né? A banqueiros, que aí a gente vai chegando mais perto de quem realmente manda, né? Porque quem tem o poder econômico. Então tem um vídeo interessante, pessoal, que eu vou pegar e eu vou colocar para vocês também, que mostram vários canais, vários âncoras de jornais americanos repetindo o mesmo texto, tá? É impressionante. Então começa com um, daí outro, você vê que eles estão repetindo a mesma coisa. Então é assim, foi né, um editorial, vamos dizer assim, que foi enviado para redações, né, de TVs nos Estados Unidos inteiro, e eles falam o mesmo discurso. Então chega a ser assustador, você fala assim, não é possível, né? Fica um jogral, eles ficam repetindo e, sabe, ipsis literis, eles estão lendo ali no teleprompter a mesma coisa, tá? Então, né, só para ilustrar como isso acontece, né? Como você tem vamos dizer assim, uma narrativa oficial, né? Mas então, né, quando você sai um pouco dessa narrativa oficial, qual que é o grande argumento? Teoria da conspiração. E esse foi um termo, né, usado para descreditar, né, para banalizar qualquer narrativa, né, qualquer explicação histórica que não fosse a convencional, que não encaixasse com aquela narrativa que queriam contar. Né? Mas, para, né, explicar que conspiração é real, né, eu peguei 2 trechos de discursos de 2 ex-presidentes americanos, né, falando exatamente de como conspirações são reais. Né? Então, né, como tem aquele personagem do filme Os Suspeitos, né, o Kaiser Söze, não sei quem lembra aí, né, que era o Kevin Spacey que fazia, né, que foi pego com o lance aí de pedofilia. Mas no papel, né, que é o vilão da história, o Kaiser Söze, ele diz assim, que o maior truque do diabo foi ter feito o mundo acreditar que ele não existe. Né? E a mesma coisa com a teoria da conspiração. Então, o truque, né, exatamente é você banalizar, porque assim fica ridicularizado aquele tema, e a sociedade fala, não, isso é bobagem, isso é teoria da conspiração. Né? Então, vamos começar com o primeiro discurso, tá? Eu vou deixar o link do discurso também aqui, tá no YouTube, tá em inglês, né? Mas tudo bem, o primeiro é o Kennedy, né? O John F. Kennedy, que ele fez esse discurso em 61, tá logo depois da posse dele, né? E olha o que ele diz, né? Ele diz assim, né? A própria palavra sigilo é repugnante em uma sociedade livre e aberta, e para nós que somos um povo inerente e historicamente oposto às sociedades secretas, a juramentos secretos e aos procedimentos secretos. Né? Então, o primeiro parágrafo ele já fala de sociedade secreta, de juramentos secretos. Então, né, ele diz assim, a própria palavra sigilo é repugnante em uma sociedade livre e aberta, e para nós que somos um povo inerente e historicamente oposto às sociedades secretas, aos juramentos secretos e aos procedimentos secretos. Decidimos há muito tempo atrás como os perigos de se ocultar fatos importantes ultrapassam os perigos em revelá-los, usados por aqueles que querem fazê-lo. Né? Então ele está dizendo que quem quer esconder usa esse argumento de que não, a gente não pode revelar as coisas, mas ele está dizendo não, que é muito mais perigoso você ocultar fatos importantes do que você revelar. Né? Continuando no que ele diz, né?
pois nós somos confrontados ao redor do mundo por uma monolítica e implacável conspiração que conta com meios encobertos para expandir sua esfera de influência, infiltrando ao invés de invadir, subvertendo ao invés de eleger, intimidando em vez de permitir livre escolha, com guerrilhas noturnas ao invés de exércitos de dia. É um sistema que já angariou uma vasta quantia de recursos humanos e materiais para a construção de uma máquina bem amarrada e altamente eficiente, unindo suas operações militares, diplomatas, serviços de inteligência, econômicos e científicos. Seus planos são escondidos, não publicados. Seus erros enterrados, não divulgados. Seus dissidentes silenciados e não aplaudidos. Nenhum gasto é questionado, nenhum rumor impresso, nenhum segredo revelado. Bom, 2 anos depois desse discurso ele foi assassinado, né? Então a gente já vê um presidente americano falando isso do palanque, né? Ele já eleito falando isso, que ele estava se posicionando contra as sociedades secretas, né? Dizendo que existe uma conspiração, né, mundial, e que é usada, né? Então vamos começar já a falar. Tem uma lista, pessoal, também, que do número de presidentes americanos que eram maçons, generais americanos que eram maçons, astronautas que eram maçons, tá? Por exemplo, Buzz Aldrin, né, que foi na Lua, ele era maçom, né? Todos os astronautas, né, que eram, tem toda a conspiração, né, de se realmente se posou na Lua, se não se posou, se foi o Kubrick, né, que filmou, né, o falso. Não vou entrar nessa questão agora, mas eu tenho um livro do Richard Hoagland, que mostra, né, tem fotos que eles fizeram, né, se é falso ou não, não sei, mas que eles fizeram um ritual maçônico na Lua, tá? Plantaram uma bandeira maçônica na Lua, depois o Buzz Aldrin trouxe essa bandeira maçônica e entregou para o líder, né, da loja maçônica que ele frequentava, enfim. Isso também tem material disponível, né? Só para falar, enfim, então que o Kennedy aqui ele estava, né, se colocando realmente contra, né? E eu acho que tem muita gente que pode falar, pô, mas ele estava só, né, usando uma tática de se colocar contra, mas na verdade obedecendo. De qualquer forma ele foi assassinado, né? Como o Lincoln foi assassinado. Então eu acho que com certeza ele foi contra, né, essa máquina, né, que domina, né, essa máquina que domina, que a gente vai entrar e começar a falar agora no discurso do Eisenhower, tá? Que é o Dwight D. Eisenhower, que foi o presidente que antecedeu o Kennedy, né? E que ele fala no discurso dele, esse é o discurso de despedida, tá? Quando ele ficou dois termos, né? Ele ficou 8 anos, né? 2 mandatos, né? na presidente, o Eisenhower. E na despedida dele, né? Que também tem no YouTube esse discurso, e ele fala exatamente contra o que ele chama do complexo militar industrial, tá, pessoal? Que é muito dinheiro, que mexe muito poder, que exatamente faz lobby para a guerra, tá? E a gente vai começar a entender essa questão de guerra, né? Porque na verdade guerra é o que movimenta a economia, infelizmente. Quer dizer, tem uma linha de gente, né, que pensa assim, que eles têm que ficar movendo a economia através de guerra, né? Então vamos entrar no discurso dele aqui, né? Ele diz assim, também em 1961, exatamente né, ele saindo do mandato antes do Kennedy assumir, tá? Então ele diz assim: o progresso em direção a esses nobres objetivos é persistentemente ameaçado pelo conflito que agora envolve o mundo. Ele está falando da Guerra Fria, né? Enfrentamos uma ideologia hostil, né? Ideologia hostil, o comunismo, de alcance global, de caráter ateísta, implacável no propósito e insidiosa no método. Infelizmente, o perigo que isso representa promete ser de duração indefinida. Nos conselhos de governo, devemos nos precaver contra a aquisição de influência indevida pelo complexo industrial militar. Então, primeiro ele começou a falar
da ameaça, né, da Guerra Fria, do comunismo, mas ele começa a dizer agora internamente do complexo industrial militar. O potencial para o aumento desastroso do poder extraviado existe e quer persistir, né? E ele foi um general, tá? Mas mesmo assim ele está reconhecendo que existe o quê? Um potencial para um aumento desastroso, né? desse poder interferindo, né? Desse lobby interferindo na condução da política americana, do governo americano, né? Nunca devemos deixar que o peso dessa combinação coloque em risco nossas liberdades ou processos democráticos. Não devemos tomar nada como garantido. Somente uma cidadania alerta e conhecedora pode combater de forma apropriada a articulação do enorme maquinário de defesa industrial e militar para que a segurança e liberdade possam prosperar juntas. Então, né, ele está dizendo que só a população, né, atenta e sabendo do que se passa, né, e conhecendo que ela pode combater esse lobby interno, né, que exatamente é controlado pelos banqueiros, tá? Porque você tem esses grupos que são, na verdade, os grupos que são donos, né, que são os grandes acionistas das empresas como a Boeing, a Lockheed Martin, né, as empresas que fazem armamento, fazem, né, avião de guerra, fazem míssil, né? Então é muito dinheiro, porque você tem um budget, né, você tem um orçamento, uma grande parte do orçamento vai nos Estados Unidos, a maior parte vai para gasto militar. Você tem um dinheiro enorme que é destinado para isso, né? Então, guerra para eles, para os banqueiros, é o negócio mais rentável que existe, porque eles lucram produzindo, né, todo o aparato bélico, né, toda a indústria bélica, e para destruir, e depois lucram também reconstruindo, né, o que eles destruíram através de planos econômicos, como teve o plano Marshall, por exemplo, como teve, né, no Iraque também. Então, né, você tem, por exemplo, no Iraque você tinha uma empresa chamada Halliburton que o maior acionista era o Dick Cheney, o vice-presidente do Bush. Então vocês acham que é à toa isso, né? Que o cara é vice-presidente, depois que eles arrebentam tudo, eles vão lá entendeu? E daí você tem os packs que eles chamam, né, em inglês, né? Você tem os pacotes econômicos para, não, vamos agora reconstruir. Então tem toda uma coisa, sabe, pessoal, claro, tem espiritual, tem uma influência sociopolítica, mas tem muito dinheiro, entendeu? Então eu vou falar uma breve anedota aqui, né, que depois eu vou retomar num outro vídeo, né, dentro dessa história, mas falando, por exemplo, sobre a família Rothschild, né, que na verdade o sobrenome é Bauer, né, Rothschild em alemão, né, era o emblema, né, um escudo vermelho que ficava na casa deles, né, lá em Frankfurt, né, na Alemanha. Por isso que eles acabaram adotando, né, esqueceram o Bauer, né, e mesmo no sobrenome do Jack Bauer, do 24 Horas, e daí adotaram esse nome Rothschild, mas só para ilustrar, eles, por exemplo, financiaram tanto Napoleão como a Inglaterra nas guerras napoleônicas, né, porque para guerra você precisa de dinheiro, então eles deram crédito bancário, deram dinheiro para os dois lados, e eles continuam bancando os dois lados de todos os conflitos através da história, e a gente vai entender isso, tá, pessoal? Então, né, não vou entrar muito agora, né, em como o sistema bancário mundial na verdade é quem domina o mundo, tá? É quem elege os presidentes, né, você tem o CFR, né, que enfim, você tem o Trilateral Commission, a Comissão Trilateral, você tem o Bilderberg, você tem várias instituições, o Clube de Roma, você tem várias instituições, né, o FMI, que pertence à família Rothschild, você tem várias instituições, o Banco Mundial. O que importa é entender que eles que dominam o mundo, tá, pessoal? Eles que implementam tanto culturalmente, eles que vão implementando. Eu vou falar inclusive de livros, tá, pessoal? Que são interessantes vocês lerem, né? Mas vamos com calma, então. O que essa galera... Na verdade, é uma elite muito antiga, tá, pessoal? Que a gente vai pegar a linha histórica, como que eles
se perpetuam no poder através dos séculos, tá, pessoal? Dos séculos, né? Então, isso tudo, né? Você também falam dos bloodlines, né? Das linhas de sangue hereditárias que vão passadas de geração em geração. Mas a gente tem basicamente para a grande população, para o mundo inteiro, você tem um grande divisor de águas que aconteceu no Iluminismo, tá, pessoal? Que foi 1700 e pouco, né? Que foi essa época onde você tem uma série de paradigmas que hoje em dia na nossa sociedade, né, tecnocrática no sentido, né, que ela é dominada por técnicos, né, você tem o especialista em finanças, o especialista, são todos especialistas que falam uma linguagem, né, que o público comum não entende, né, por exemplo, economês, né, então, né, falam do Selic, das taxas, e a grande parte da população fica alheia a isso, então isso que a gente chama de sociedade tecnocrática, né, e pré-totalitária, na verdade, né? A gente já tem, né, no vídeo da China, eu já falo de uma série de meios que cada vez mais a gente vive sob um estado de vigilância, tanto em câmeras quanto, por exemplo, o que você fala online, né? Tudo aí, cada vez isso vai sendo, isso tudo é pensado, cada vez isso vai ficando mais, vai restringir cada vez mais, né? A sociedade vai ficar cada vez mais controlada, tá? Então a gente tem, né, primeiramente no Iluminismo, né, que começou a ser implementado essas ideias que a gente agora tem, como eu falei no começo do vídeo, principalmente de direita e esquerda, né, que isso começou na Revolução Francesa ativamente, né, mas você tinha os pensadores, né, que já Voltaire, por exemplo, que já começavam a delinear esse pensamento, e principalmente depois Hegel, né, que criou a dialética hegeliana, ou hegeliana, que o Marx baseia toda a teoria dele, né? Enfim, você cria esses dois grupos que estão sempre brigando, né? E quem domina, né, fica por cima e assiste, né, os dois grupos se degladiando, e cada vez mais pulverizando esses dois grupos, né? E agora mais recentemente né, depois dos anos 60 com o pós-modernismo e com o relativismo moral, com a política de identidade, com a política de gênero, né? Então quebrando, fragmentando a sociedade, né? Então direita e esquerda, vamos dizer, são as categorias principais, mas daí fragmenta depois em raça, em gênero, enfim, idade, exatamente o que? Para dominar, e esse, né, que a gente entende que é o que? É para o Estado cada vez ficar mais forte, cada vez mais a globalização, você tem blocos, né, enfim, de países que vão acabar virando um só, e aí a gente vai ter o quê? O governo perfeito para o anticristo, né, para uma pessoa dominar, né, o mundo inteiro. Essa basicamente né, muito. Agora a gente vai destrinchar, né, essa ideia. Mas para você implementar isso, você precisa fazer o quê? Primeiro, fazer com que a população perdesse a relação que todo mundo tinha com Deus, né? Então sempre teve, né, em várias culturas, né? Claro, você tem a judaico-cristã, que era, né, a única, na verdade, monoteísta. Depois você teve, né, o Islã, que derivou do judaico-cristão e é monoteísta também, mas a gente vai falar do Islã também separado. Mas mesmo assim, você sempre teve as pessoas tinham uma relação com o divino, com o metafísico, né? Isso a gente pode traçar até Platão, né? Mesmo num pensamento científico, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso, mas você tinha duas linhas de pensamento, né? Basicamente, você tinha a teoria das ideias do Platão, por exemplo, que você tinha um mundo que era, né, onde as coisas existiam imaterialmente, conceitualmente, né, que na tradição judaico-cristã é o mundo espiritual, né? E você tem o mundo físico material, que esse mundo físico está no que eles chamam de fluxo, tá? Que ele sofre a ação do tempo. Então a gente tem, né, aqui nessas três dimensões mais a quarta, que é o tempo, tudo sofre a ação do tempo, tudo envelhece, né? Tudo e você tem o mundo. Então basicamente é do que depois Kant, né? Eu não quero começar a complicar muito, quero ficar simples, mas o que o filósofo Kant fala sobre
o mundo do fenômeno, tá? O fenômeno é tudo que acontece no tempo, né? Não é só o Ronaldinho fenômeno, o Ronaldo fenômeno, mas é tudo que acontece no tempo, e o númeno, que é o mundo, esse mundo espiritual, metafísico, eterno, que não sofre a ação do tempo, que está fora do tempo, né? Então isso é uma, vamos dizer, uma leitura filosófica para o que a gente cristão considera o mundo espiritual, né? O mundo, né, de Deus, né, que não é material, né, mas que interfere no nosso mundo material, né, como eu falei já do tempo Cronos e do tempo Kairos, né, que são duas palavras em grego para tempo, né? Então você tem Deus que habita no eterno, na verdade, que não, né, não sofre a passagem do tempo como nós sofremos, né, não envelhece, não sofre a segunda lei da termodinâmica, né, que decai, né, que vai para a decadência. E nós que estamos aqui, né, nesse universo material que tudo sofre a ação do tempo, né, tudo deteriora. Né? O que acontece? Você tem uma distorção que é a gnose, né, o pensamento gnóstico. A gente vai entender como tudo isso, pessoal, nasce num mesmo erro, né, que erro demoníaco, mas que gera, né, mesmo para quem é ateu, gera uma lógica, né, uma lógica errada, né? Mas o que acontece? Então eles precisavam, né, retomando aqui, quebrar essa ligação, esse pensamento, né? Lembra que a princípio você tinha dois pensamentos, mas que esse pensamento do eterno, do númeno, né, do espiritual fosse cancelado, fosse, né, que o homem perdesse essa relação com o metafísico, com o transcendente, né, com o espiritual. Que isso virasse o quê? Virasse bobagem, virasse mitologia, né? Fizesse aquele mesmo processo de ridicularizar, como, né, fazem com a história que não é oficial. É sempre a mesma estratégia, tá? Então, criou-se o pensamento humanista através do iluminismo, né? Então, fazendo o quê? Colocando o homem no centro do universo, né? O homem é o tal do antroposofismo, né? O homem no centro do universo, né? Estabelece a ciência como a única narrativa sobre a vida, né? Ou o que eles chamam de epistemologia, né? É o estudo da realidade, né? Então, na verdade, a ciência virou o paradigma de que tudo passa a ser só validado se é provado empiricamente, né, ou cientificamente. Então, assim, se eu não posso provar nada, materialmente essa coisa não existe. O que é um absurdo, né? Porque, como eu já falei antes, em outros vídeos, né, como o vídeo da ciência, a própria ciência, ela está toda hora se revendo, né? Então uma coisa que era um dogma científico há, sei lá, 2 anos atrás, de repente é desprovado. Então a gente entende que existe, e eu vou falar, né, como que na verdade ela é muito dogmática e é quase que um credo religioso, né? É um credo religioso, porque as pessoas aceitam o que a ciência, né, o que esses tecnocratas, esses grandes sacerdotes da ciência dizem. As pessoas não entendem, porque se eles falam, se você, né, a gente não vê o átomo, a gente não vê o próton, a gente não vê o elétron, eles falam, se você tem uma partícula chamada Fruit Loops, né, se é chamada sucrilhos, então não, o cientista falou que tem os sucrilhos, a gente acredita, porque afinal de contas ele é o cientista, né, ele deve saber, né? Isso que é sociedade tecnocrata, a gente aceita qualquer coisa que, não, saiu no jornal, não, então é isso, né? O cientista disse, então é verdade. E a gente vai entender que primeiro, eu já falei antes, né, quem criou o método científico, Francis Bacon, era um Rosa Cruz, era um ocultista, né? A Royal Society, né, que é a primeira instituição científica da história britânica, ela é maçônica, totalmente maçônica, fundada só por maçons, tá? Então você tem uma série de interesses, pessoal, né, que segue uma narrativa que é essa da gnose, que eu vou falar mais especificamente mais para frente. Mas então, primeiro, o que eles precisavam fazer? Tornar Deus, né, como o coelhinho da Páscoa, como o Papai Noel, quer dizer, todos os homens naturalmente, né, culturalmente, todo mundo acreditava que existia, né? Claro,
a ciência que existia também, porque esse termo da Idade das Trevas, para se referir à Idade Média, foi um termo cunhado pelo Voltaire, que eu falei, né, que era um ateísta, né, para denegrir, né, esse período. Claro, você teve coisas negativas como a Inquisição da Igreja, mas durante a mesma época você tinha, a ciência existia, a ciência na verdade nunca deixou de existir, como o que? Especulação sobre a natureza. Isso você tem antes dos pré-socráticos, Pitágoras, antes já os sumérios, você já tinha uma pesquisa sobre a matemática, sobre o que era ciência, ou o conceito de átomo, por exemplo. Isso é antigo, tá, pessoal? Isso é na cultura clássica, você já tinha esses conceitos. Então a ciência era o que? Você sempre tinha a religião para lidar com as questões morais, com o que é certo ou errado, né? Com as questões éticas. Isso era o que? Eram atributos da metafísica, né? E o que a ciência fez foi destruir com a metafísica, dispensar com a religião, né? E falar que não. Então a gente vive só no materialismo, tá? Né? No reducionismo, é reduzindo todas essas questões, no positivismo, só no que eu posso provar. Então são vários termos que determinam no materialismo, né, que é essa questão que assim que só o que eu consigo provar é o real. Então tudo bem, eu posso chegar, né, como eu falei em outro vídeo também, pegar uma madeira e falar o que constitui uma madeira, para que ela serve, quais são as qualidades, né, resistência de material, enfim. Eu posso falar o que ela é, né, como matéria. Agora eu não posso, a ciência não me diz se ela é boa ou má ou ruim. Eu não consigo, né, através do microscópio, eu não consigo falar, dar atributos a ela sobre, né, muito menos sobre o ser humano, sobre o que é ser bom ou não, sobre o que é bom ou ruim, né? A ciência ela não abarca isso. Isso é em outra categoria, outra classe que pode estudar isso, que é o quê? Que é a metafísica, que na verdade é a religião, que é a vida espiritual. Isso que lida com essas coisas. Mas então precisava primeiro destruir com isso para começar a implementar esse ateísmo que a gente vê na sociedade hoje em dia, que é o quê? É ridicularizar, é fazer com que as pessoas não acreditem, tentar quebrar esse impulso natural do homem de buscar né, a Deus. Né? Então, cada vez mais criando o quê? Uma realidade em que a criança, desde o começo, desde a infância, é ensinada a ver a realidade dessa forma, que o quê? Que não existe Deus, que a vida, né, que nós somos só matéria que vai morrer. Nietzsche viu isso, né, 100 anos depois, né, no século XIX, 1800 e pouco, Nietzsche viu isso e ele já previa, né, o que aconteceu, o desastre que ia acontecer pelo que quando ele fala que Deus está morto, é exatamente isso, que no iluminismo mataram Deus, mataram o conceito de Deus, e ele veio falar assim, olha, a partir daqui a sociedade vai começar a viver dessa forma, de uma forma nihilista, né, de uma forma pessimista, e isso vai causar o quê? Vai causar destruição e vai causar o quê? A própria morte do homem, né? Por quê? Porque aí qual que é a alternativa para o homem que Nietzsche falava? É o quê? É o próprio homem virar Deus, é o super-homem, né? É o próprio homem assumir o lugar de Deus e dizer o que é certo e errado. Só que o homem não consegue fazer isso, né, pessoal? Porque nós somos falhos. Mas essa é o que? A mesma mentira que quando a gente volta para o Gênesis, né? Que é que Satanás tenta Adão e Eva falando assim, olha, se você coma, né, faça esse pecado, né, se queira se colocar no lugar de Deus para dizer o que é certo e errado, que você vai virar como Deus, você não vai morrer, você vai ser eterno. E não, que a gente é falho, limitado, que a gente morre. Enfim, eu acabei fazendo um apanhado geral aqui, né, não seguindo o texto, me antecipando um pouco aqui, mas vamos voltar, vamos retomar. Então assim, né, eu vou mostrar como esse pensamento, principalmente do Darwin, né, o Darwin, a teoria da evolução, que acabou saindo da biologia e entrando em todos os campos, na ciência, né, quer dizer, a gente acabou pensando que tudo evolui, né, a política evolui, a língua evolui, né, que a gente começou em dicotomia ao que é eterno. O que é eterno não evolui, porque Deus não precisa evoluir, Deus já é perfeito, né?
é o que Platão falava, né? O que tá no mundo das ideias ou das formas, ele já é perfeito. Então, quando você destrói com o espiritual, então tudo precisa estar em evolução, tudo precisa estar no fluxo do tempo, né? E isso que a gente acabou assumindo que Darwin instituiu, né, no mundo material, né, na teoria da evolução das espécies, mas que depois todos os campos científicos acabaram assumindo, e isso virou um pensamento, virou uma realidade, né? Uma norma, uma regra que a gente encara a realidade assim, como tudo tem que evoluir então. Que eu vou ligar de novo à gnose, tá, pessoal? Então, é uma teia de coisas que a gente tem que ir ligando, tá? Então eu vou mostrar como esse pensamento, para a gente linkar esses dois pensamentos eu quero linkar, tá? A direita e a esquerda, o pensamento basicamente vamos pegar os extremos da direita e esquerda, que é o que? O comunismo e o fascismo, né? O nazismo. Como esses dois eles são ligados em Marx, tá? E como Marx é influenciado por Darwin, tá? Vocês vão entender direitinho isso. E como Darwin é influenciado pelo gnosticismo. Então, como o gnosticismo é essa ideia da evolução, tá? Né? De que você tem que evoluir, como isso chega em Marx e depois chega em Hitler também, né? Então a gente vê a origem dessas duas grandes dicotomias que a gente vê hoje em dia no mesmo princípio em Marx e de Marx puxando em Darwin e de Darwin no gnosticismo, tá? O Dr. Wolfgang Schmidt, né, ele descreve, né, como a popularização da evolução, né, da teoria da evolução do Darwin, ela precede a grande popularização, né, o retorno do gnosticismo no Ocidente. Tá? Ele fala que ele traça exatamente a ligação da teoria da evolução do Darwin com o crescente pensamento gnóstico na cultura ocidental. Né? Ele diz assim: como teoria científica, o darwinismo teria sido descartado há muito tempo. O ponto, porém, é que a doutrina da evolução varreu o mundo, não com bases em seus méritos científicos, mas precisamente em sua força como mito gnóstico. Tá? Então, existem vários cientistas que já desprovam, né? Desprovam, essa palavra não tem em português, enfim, desprovam, tá? Vamos usar essa que confrontam a teoria de Darwin, né? Mas o que acontece, como ela teve tanta aderência das pessoas, porque já existia na cultura esse pensamento gnóstico que para elas ficou lógico. Então, quando, né, o Darwin falou isso é ciência, isso já existia num pensamento muito antigo, que as pessoas, então faz sentido, né? Que era o quê? Que era o que, né, no mundo antigo eles chamavam de metempsicose, tá? Platão já falava disso, que era o que a gente conhece como reencarnação, a transmigração de almas. Isso em todas as religiões, tirando a judaico-cristã, todas acreditam nisso, tá, pessoal? Que é o quê? Que você evolui. Não é por um salvador, não é que o homem não evolui coisa nenhuma, o homem está morto em delitos e pecados, ele precisa sim que Deus salve ele, que Deus resgate, né? Agora todas as outras, né, no budismo, no hinduísmo, todas as tradições orientais, você tem essa ideia, não, é o homem que tem que evoluir, o homem que tem que pagar o seu karma, né, por obras, a salvação é por obras, né? Então ele diz o que? Como na cultura já existia através das religiões esse pensamento da evolução, a sociedade ela abraçou a teoria do Darwin rapidamente, né? Vou continuar no texto dele aqui. Ela afirma, né, a teoria, ela afirma que os seres vivos criaram a si mesmos, o que é em essência uma afirmação metafísica. Assim, em última análise, o evolucionismo é, na verdade, uma doutrina metafísica adornada de traços científicos. Em outras palavras, um mito cientificista, tá? Como, né, ligando como, na verdade, a Royal Society, né, que é
primeira instituição maçônica, o que eles fizeram? Pegaram vários conceitos religiosos, ocultistas, pagãos e o que? Deram uma roupagem científica, né? Eles falaram, não, a gente vai validar esses conceitos antigos através da ciência, tá? É um mito gnóstico porque nega implicitamente a origem transcendente do ser, reduzindo os seres vivos em apenas um conjunto de partículas, né? Que é o materialismo. Diz assim, olha, você não existe esse negócio de espírito, isso é tudo mentira, você é só, né, um conjunto de partículas, né, de moléculas, reduzindo você cada vez mais, né, depois né, de células, moléculas, de moléculas, átomos, enfim, quer dizer, você é só matéria, né, é isso, não existe a imagem de Deus em você, né, você não tem a essência de Deus em você. O darwinismo, portanto, continua a antiga prática gnóstica de depreciar Deus, o Pai Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. E perpetua, por assim dizer, a antiga tradição gnóstica de atacar Jeová. Não se deve deixar de observar que essa doutrina desempenha um papel vital no pensamento neognóstico, pois somente através da autocriação darwinista o evangelho gnóstico da autossalvação adquire qualquer sentido. Então, esse é um doutor, né, um historiador, ele dizendo exatamente isso, que o quê? Que a teoria do Darwin é gnosticismo vestido de ciência, e que fala isso, né, que o quê? Qual que é o pensamento gnóstico que eu já falei? Né, para os gnósticos, que é essa ideia... Lembra que eu falei de Platão? Os gnósticos são neoplatonistas, tá? Eles pegaram o Platão e distorceram junto com o cristianismo, tá? Eles falam que o Simão, né? Lembra em Atos, né? Simão que tenta comprar o Espírito Santo? A tradição gnóstica diz que ele foi o primeiro gnóstico, né? Depois você tem Valentino, você tem Origen, mesmo na igreja primitiva você tinha pessoas que começavam bem na igreja e de repente se deturpavam e começavam a produzir heresia, tá, pessoal? A gnose, ela diz isso, que Deus, né, Deus, Jeová, ele é mau e na verdade o mundo material é uma prisão que ele nos aprisiona aqui, tá? Que o Deus criador, ao contrário do que a Bíblia diz, que Deus, toda vez que ele criava, ele dizia assim, isso é bom, né? Toda vez, né, a gente lê em Gênesis, tudo que Deus criava era bom, era bom. O mal entrou através do homem no pecado. Quando o homem decidiu que era bem ou mal e tomar o lugar de Deus, aí que, né, a natureza começou a sofrer e a gente vê a consequência do pecado. Então, a criação não é má, né? O pecado, sim, que denegriu e deturpou tanto o próprio homem, mas, né, que o pecado entrou, que o homem deu, né, enfim, para Satanás a autoridade sobre o mundo, que era, né, que Deus tinha delegado ao homem, e daí, enfim, o mundo, a criação começou a sofrer. E depois a gente lê, né, Paulo falando que a criação geme, né, esperando o aparecimento dos santos, né, da igreja, da restauração através de Jesus Cristo. Né, o mundo geme, né, por isso. Então, mas a gnose então tem esse paradigma, né? Primeiro que Jeová não é o Deus criador, é uma deidade menor, tá? Não é o Deus absoluto para eles, né? E que ele faz o quê? Então ele cria matéria para aprisionar o homem, né? Para aprisionar os espíritos humanos nessa matéria para a gente sofrer. E daí quem? O grande salvador é quem? É Lúcifer, né? Que traz o conhecimento e a ciência para o homem se libertar do aprisionamento, né, desse Deus mau que é Jeová. Se libertar como? Através da ciência, né? Então, só que é claro, não existe bem e mal, né? O homem que diz, né, o que é bom, o que é ruim, mas através da ciência o homem vai ser imortal, porque através da medicina, através da tecnologia, né? E é o que o movimento transhumanista prega, né? Que a gente vai falar. É muita coisa, pessoal, mas vamos aos poucos, tá? Então, olha, analisando, né, o que ele diz, o que o Wolfgang me diz, a gente pode entender como a introdução desse pensamento ajudou ao crescimento do ateísmo e do gnosticismo que a gente vive hoje, né, no nosso mundo contemporâneo, tornando inquestionável a dominação né, eu não vou usar a palavra complicada aqui, mas enfim, como essa visão da realidade do darwinismo, né, virasse uma regra
no nosso pensamento ocidental, que a gente aprende já na escola e a gente, não, fica lógico pra gente. Então é isso, né? Tudo tem que evoluir, né? Em vez de existirem coisas que já são perfeitas, né? E que Deus nos aperfeiçoa, por exemplo, né? É interessante notar que a Sociedade Real Britânica, que eu falei, né, a Royal Society, né, é uma instituição maçônica responsável pela disseminação do darwinismo, como ela impôs rigorosamente uma divisão entre a religião e a teologia, entre a ciência e a teologia, né, que não existia. Na verdade, a teologia, a universidade começou com a teologia, tá, pessoal? A primeira cadeira de uma instituição de ensino foram com os escolásticos exatamente com teologia. O estudo sobre Deus foi o primeiro estudo universitário, vamos dizer assim. Tá? As primeiras universidades começaram com teologia. Física e metafísica, né, no pensamento científico. Né? Então o que eles fizeram? Eles reduziram tudo ao substrato material. Quando antes, né, do iluminismo, todos os cientistas sempre levaram a metafísica em questão. Por exemplo, Isaac Newton, ele era um profundo ocultista, né? Ele era um profundo estudante de escatologia, era um cabalista, né? Ele sempre estudava a metafísica, né? Sempre. Pascal, que daí era cristão, mas enfim, mesmo os que não eram cristãos, né, os deístas ou teístas, né, filósofos, Spinoza, enfim, todos eles levavam, né, a metafísica em questão. A partir de Kant, Schopenhauer, inclusive, né, que é um outro filósofo, ele criticou Kant por ele meio que dispensar essa questão do número e ficar só no fenômeno. Tá? Ele tem um livro que é A Crítica da Razão Pura, que ele fala que, enfim, que a gente não pode conhecer. E é verdade, a gente não consegue abarcar Deus pela mente racional. Esse que é o erro do Kant, porque ele via tudo através da lógica. Então ele fala que o mundo noumenal, né, o mundo absoluto, sobre as coisas absolutas, a gente não consegue conhecer. O que é verdade, a gente não consegue entender Deus porque Deus extrapola a nossa limitação, né? E não só Deus, mas como ele diz que nem as coisas em si a gente não consegue aprender, a gente só consegue aprender as coisas pelos nossos sentidos, pelo olhar, pela visão, né, pelo olfato, pelo paladar, pelos nossos sentidos que a gente consegue, mas isso não diz que a gente consegue realmente capturar a essência das coisas. É verdade, né? Mas aí que tá. Isso por uma questão lógica na nossa mente racional. O que ele esqueceu é que tem um espírito. Então, pelo espírito, sim, Deus consegue revelar. A gente tem revelações espirituais que, na verdade, a própria ciência acaba usando. Tem vários cientistas que falam que tiveram revelações, né, através de revelações espirituais positivas e negativas, tá, pessoal? Tem esses dois lados também, tá? Então, por exemplo, Maimonides, que era um rabino, né, judeu, ele no século, se eu não me engano, no século XI, ele já falava em 11 dimensões, que hoje a física quântica fala em 11 dimensões. Então o cara falava isso basicamente 1000 anos antes da física quântica falar. Então só estou fazendo uma comparação de que é um erro quando a gente quer reduzir Deus. A gente nunca vai conseguir destrinchar Deus, sabe? Isso é uma arrogância profunda do homem, achar que a gente vai colocar Deus numa mesa, sabe? Igual um sapinho, e vamos dissecar Deus, né? E falar, não, né? É um erro e uma arrogância tremenda do homem achar que a gente vai poder analisar Deus, né? No livro de Jó, Deus já fala para Jó, você é um homem, Jó, né? Onde você estava quando eu criei tudo isso aqui, né? Eu te amo, mas você é muito pequenininho, né? Só quando eu te revelo que você consegue começar a entender, né? Como Paulo, né? Que diz que visitou o terceiro céu, mas ele não conseguia nem contar, ele fala coisas inefáveis, né? Ele fala depois que Deus colocou até um espinho na carne, né? Para humilhar ele, no sentido de falar, lembrar ele que ele era humano, né? Falar, Paulo, você é humano, calma, né? Eu te mostrei, eu te dei, né? Pela nossa comunhão, eu te dei você conhecer coisas inefáveis, né? Que a gente só vai ver, né, na glória, né? Mas você ainda não está preparado, né? Então assim, tipo, calma, baixa a bola, né? Você ainda é um homem, você ainda está aqui, né? Enfim, eu tô indo para várias partes, mas voltando ao texto aqui, né?
Mas isso era só pro forma, né? Essa questão dessa divisão, né, que a Royal Society fez, porque, como eu disse, ela é uma sociedade maçônica, né? Então o que eles guardavam os conhecimentos ocultos, né, as escolas de mistério, né, que a teosofia da Madame Blavatsky vai falar depois, né, o que a gente vê no CERN, eles sempre guardaram os ensinamentos ocultos, vamos dizer. Então era pro forma no sentido para o público, para o grande público. Então ele fala assim, olha, vocês não acreditem em nada, né, existe só a ciência, só, né, a realidade material, mas eles guardavam para eles essas verdades, né? E o que? Eles propagavam esses conhecimentos esotéricos, né, só para o círculo fechado dos cientistas iniciados, que a gente vai ver, todos os cientistas eram maçons. Então, antes do Darwin, né, o avô dele, o Erasmo Darwin, que na verdade, né, já vários críticos falam que a teoria da evolução não é do Darwin, é do avô dele, né? O avô dele era maçom e ele é o fundador da Lunar Society, que predata a Royal Society, foi mais ou menos a sociedade que foi o germe da Royal Society, e eram todos maçons, né? Maçons e Rosa-Cruzes, tá? Um outro autor, o Webster Tarpley, né, ele caracteriza essa divisão como literalmente gnóstica, essa divisão entre ciência e religião, tá? É essa história. Então a religião fica com o Deus mau, né, o Jeová, e o nosso Deus bom, Lúcifer, que traz o conhecimento, tá? Então é uma divisão gnóstica. De fato, a restrição da pesquisa científica às funções orgânicas da natureza tem origem no pensamento gnóstico. É uma distorção da metafísica platônica, como eu falei antes, que enfatiza uma separação entre o corpóreo, né, o material que se transforma, né, que sofre a ação do tempo, né, se transforma. Então, da onde que vem a ideia da evolução, que vai se transformando, né, que está no fluxo temporal, e o incorpóreo, tá, que é a essência do ser, que é o que é eterno, né, que é o espírito. Então, é exatamente essa distorção da metafísica platônica que os neoplatônicos geraram o gnosticismo. Tá? Na verdade, isso é mais antigo, né? A gente vem desde da árvore do conhecimento do bem e do mal, do Éden, então você já tem esse conflito entre a matéria e o espírito, tá? Que era uma coisa só, né? E daí, a partir do momento que Deus, né, que o homem deixou de andar com Deus, né, a gente teve essa separação do mundo espiritual e do mundo material, né? Que antes era tudo uma coisa só, Deus andava no jardim com o homem, né? Claro, isso é uma forma poética, mas diz isso como Deus estava tudo no dia a dia e não tinha o pecado, né? Nada sofria a ação do pecado, né? Essa estrutura, né, de pensamento tem uma grande semelhança com a tradicional visão de mundo cristã, que divide a essência em espiritual e física. No entanto, o gnosticismo rejeitou a escatologia cristã do céu e do inferno, né? Quer dizer, então a gente tem essa separação logo em Gênesis, e daí toda a história vai encaminhando para o quê? Para unir novamente, né? Novos céus e nova terra, né? Então precisou o quê? Jesus vir, restaurar a criação de Deus e o quê? Para unir novamente, né? E essa que é a escatologia cristã, né? Essa nova união, né, do homem com Deus, né? O gnosticismo, ele refuta isso. Ele diz o quê? Então essa distorção. O gnosticismo, ele promove o quê? Então não, vamos continuar vivendo aqui no presente, a gente esquece o porvir, só que qual é o segredo? É não morrer. Porque se a gente morrer, vai ter o julgamento. Então a gente adia o julgamento e a gente cria, né, a eternidade, a gente imortaliza o homem agora em vida, né, para o homem não precisar morrer, e a gente cria o quê? O céu na terra através das nossas revoluções sociais, como Marx prega, e através da revolução científica, que o Hitler pregava também, através da purificação racial, né? Através do terceiro Reich, que ia durar 1000 anos, né? Já fazendo uma referência ao milênio. Enfim, então o que é o homem trazendo o céu para a terra através da sua força, do seu esforço. Em grego, a palavra eschaton, né, que é o termo que eu vou usar aqui, só para não ficar usando o tempo inteiro escatologia, que na verdade escatologia, né, tudo que é gia é o estudo de. Né, então, escatologia é o estudo do eschaton, que é essa palavra grega que quer dizer o quê? Último, que quer dizer o final dos tempos. Então,
né, segundo o gnosticismo, o universo físico, né, que nós vivemos é um inferno, tá? Então Deus, ele é mau, ele nos aprisionou aqui e a gente está aqui para sofrer, então a gente já está no inferno nessa, né, porque a gente, enfim, envelhece para eles, né? Os gnosticistas são super vaidosos e narcisistas, tá? Então, né, não, então a gente está envelhecendo, né? Tanto são porque eles, enfim, eles sacrificam bebês para poder continuarem jovens e bonitos, né? Vamos continuar aqui. A nossa vida, né, a nossa existência corpórea para eles, né, é uma prisão que acorrenta o espírito do homem no espaço e no tempo, né? Que isso é uma forma que Deus, né, nos aprisiona aqui, né? Então para eles o Deus bíblico é mau, né? Não é o Deus absoluto, é uma divindade menor. E através da experiência reveladora aqui, que exatamente em grego quer dizer gnosis, né? É o conhecimento, né? Dado por Lúcifer, né? Que ilumina o homem, né? Enfim, que é o que a gente, né? O que os cristãos entendem, que foi exatamente esse conhecimento do bem e do mal, né? Que Satanás tentou o homem no Éden, Adão no Éden, né? Então, para eles, através da tecnologia do conhecimento, que eles vão transformar a Terra no céu, né? Então, não precisa de salvação, não precisa de Jesus, né? Porque é através, né? Primeiro, porque assim, se eu para ter salvação, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, né? Que eu sou falho. Não, para eles não, né? Então, eu não. É Deus que é mal, né? Eu não sou nada pecador, Deus é mal. E eu não preciso de salvação, eu não preciso de Jesus, né? Eu vou me salvar através da ciência, né? Eu vou poder continuar pecando aqui quando eu quiser, porque afinal de contas não existe Deus, né? Como eu falei, o Marquês de Sade, por exemplo, ele dizia isso, né? Não tem Deus, então não tem lei moral, eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso estuprar, eu posso violentar, eu posso canibalizar, né? Então, é isso que a ciência chegando no cume, né, do que a gente hoje em dia chama que é o transhumanismo, né, se vocês não conhecem, né, eu vou colocar um link aqui também, mas é fácil, é só dar um Google, vocês vão ver várias matérias, que é exatamente isso, né, vamos nos fundir com máquinas, né, vamos ter essa simbiose com as máquinas e a gente vai viver eternamente, né. E a mesma mentira do Éden, né, que o diabo disse, né? Certamente não morrereis e vocês serão iguais aos deuses, né? Seus olhos vão ser abertos. Olhos, né? Eu lembro o terceiro olho da pirâmide, eles usam sempre o olho, né? É isso que pessoas como, né, o Hugo Degares, eu vou dizer alguns cientistas, né, contemporâneos que escrevem e falam exatamente defendem o transhumanismo. E o Ray Kurzweil, né, que tem um livro chamado, né, eu esqueci o título agora, mas é o homem em inglês, o homem, enfim, o espírito na época das máquinas espirituais, o homem na época das máquinas espirituais, enfim, eu tenho um livro inclusive, mas esqueci o termo, enfim, hoje em dia ele é o diretor de novos projetos do Google, um cara extremamente poderoso, mas ele propõe exatamente isso, que primeiro que Deus não existe, que vamos, né, que a morte é uma doença, na verdade, que a gente tem que curar. E o Kurzweil, por exemplo, ele diz que ele acha que até tipo 2045 já a morte já vai ter sido erradicada. Então é isso, é o que? Eu me perpetuo aqui, porque eu sei que se eu morrer, né, na verdade eles sabem que se eu morrer eu vou ter juízo, né, de Deus. Então não, eu me perpetuo nessa vida. Então, guiados por esse viés maçônico, a sociedade, né, a Royal Society, direcionou a atenção científica exclusivamente para o mundo material, com os seus membros, né, os membros da sociedade, buscando transformar o reino físico, que é irredimível, né, que é só por Deus, né, num escatom imanetizado. Tá? É um termo complicadinho, mas basicamente isso. É o que? É o homem trazer o céu para a terra, tá? É o homem se salvar, é o homem criar o final dos tempos, né? O homem criar o escatom. Tá? Não é Deus trazer o final dos tempos, o homem antecipar
E por isso que muitas vezes vocês vão ver até aqui na história, você fala, poxa, mas tem coisas que, né, que os Illuminatis fazem, né, que eles não estão vendo que estão, para gente que tem um conhecimento bíblico, né, por exemplo, o movimento zionista, eles não estão vendo que eles estão antecipando as profecias, né, mas é que para eles têm o viés dele, que eles não, eles estão tentando fazer isso, mas eles esquecem que Deus, ele transforma o mal em bem, e Deus vai utilizar qualquer coisa que o homem fizer para no final a história da forma como Deus determinou é a que vai se cumprir, independente das maquinações que, né, que o homem e que o inimigo faça, né, porque é igual um jogo de xadrez, né, ele joga uma peça aqui, joga aqui, chegando, mas Deus, no final, Deus sempre que é o criador da história, né, ele que determina. Enfim, né? Então eles querem implementar esse céu na Terra, né? Através do homem, né? Através da ciência, né? E esse termo imanetizar o escatom exatamente quer dizer isso, né? É fazer com que o final dos tempos aconteçam, e esse é o princípio revolucionário. Eles acreditam que isso tem que acontecer através de revoluções, tá, pessoal? E é um pensamento maçônico, né? Que na verdade conduziu todas as revoluções, né? Modernas, né? As antigas também, mas principalmente as modernas, começando com a Revolução Francesa, tá? Que também a Revolução Francesa ela coincide com o Iluminismo, é a mesma época, né? E a gente tinha, enfim, oficialmente o termo direita e esquerda ele começa exatamente, né, quando você tinha dois grupos de políticos, né, que eles se dividiam, né? Você tinha os que eram a favor do rei e os jacobinos que se dividiam do outro lado, né? Esse também é o objetivo do marxismo, tá? Que foi disseminado popularmente, né? O pensamento marxista foi disseminado, né, para a grande massa, para nós, através de duas vertentes, o fascismo e o comunismo. Não é coincidência que historicamente tanto os nazistas quanto os comunistas exibissem uma devoção religiosa ao mito gnóstico do darwinismo. Tá? Tanto Lenin como Stalin, né, e o próprio Marx, né, eu já vou falar sobre a devoção que ele tinha do Darwin, mas Hitler também. Então, nos dois espectros artificialmente criados, né, os dois eram darwinistas. O Smith escreve, né, no lugar de uma escatologia que, por definição, transcende esse mundo, que é a escatologia cristã, né, na verdade o nosso mundo é o mundo do porvir, o gnóstico moderno visualiza um fim dentro da história, né? Então, para eles, o fim dos tempos, que é a escatologia que o próprio Marx, né? O Marx tem também, você lê os trabalhos de Marx, ele fala do final dos tempos, só que para ele o final dos tempos acontece aqui, dentro da história, né? Então, esse escatom, esse final, né, ele tem que ser realizado dentro do nosso mundo material e visível, né? De acordo com Malachi Martin, que também é um autor, né, ele era um padre jesuíta que expôs muita coisa da Igreja Católica, que eu vou falar também em vários momentos aqui. Ele era um membro do Vaticano. Ele diz que os humanistas italianos, criadores da maçonaria especulativa, depois tem esses, né, tem a maçonaria operacional, tem a maçonaria especulativa, enfim, ele diz que os criadores da maçonaria especulativa reconstruíram o conceito de gnose e transferiram para um plano que pertence a esse mundo. Então, ele está falando exatamente que o quê? Que você tinha então os gnósticos, que ainda trabalhavam bastante nas questões espirituais, mas que os maçons, né, eles trouxeram a gnose para o campo científico. Para quê? Para, como eu já falei antes, validar, transformar, né, é um passe de mágica, num passe de mágica, transformar conceitos ocultos, né, religiosos religiosos não cristãos, ocultos, para trazer para o pensamento, para validar, e para que as pessoas, assim, se você fosse refutar, você fala, não, mas isso é ciência, isso não é religião. Na verdade não, é religião disfarçado de ciência, tá? Então, tanto o nazismo quanto o comunismo renasceram de derivações organizacionais da maçonaria. Também a gente vai ver como, né, enfim, vários bolcheviques eram maçons, né? No nazismo também, né? O nazismo então tinha milhares de sociedades secretas, a sociedade Thule, né? Enfim, várias, né? Eles eram totalmente ocultistas.
Então nós vemos que essa dicotomia entre direita e esquerda é falsa, é uma dialética feita unicamente para deixar a população num eterno combate, né, entre direita e esquerda, enquanto a elite maçônica, tecnocrata, formada por banqueiros, políticos e cientistas, implementam cada vez mais a sua agenda totalitária. Nós cristãos temos que ver a realidade, né, e viver em outro eixo. Não nesse eixo horizontal de direita e esquerda, a gente tem que viver num eixo que é vertical, entre o homem e Deus, tá, pessoal? Então, claro que você tem na sociedade essa vertente mais tendente ateísta pelo comunismo, né, que abertamente é mais ateísta, né? Mas a direita também, a extrema direita também é totalitária e a gente na verdade tem que sair desse eixo vertical, tá? E a gente tem que entrar no eixo, a gente tem que sair do eixo horizontal e tem que entrar no eixo vertical, pessoal. Na verdade a nossa relação tem que ser com Deus e a gente tem que ter uma visão crítica sim, mas através do que? Do viés espiritual, sempre através da Bíblia, sempre através da palavra, tá? Que a palavra seja o árbitro, né? Que a paz é o árbitro dos nossos corações, mas que a palavra, né? Que tudo tem que passar pelo filtro da Bíblia, tá, pessoal? Dado o desprezo do gnosticismo por todas as coisas físicas, ele continua, né? É extremamente paradoxal que seus adeptos mostrem qualquer preocupação com esse plano material. Então ele está falando, já é um contrassenso, né? Porque se a princípio os gnósticos, né, se esse mundo material é o infernal, é o lixo, né? É um paradoxo que é o quê? Que eles cada vez mais se emburacam no mundo material para tentar, mas aí que tá, né? Que eles sabem dessa questão material, espiritual, que se não tiver salvação através de Jesus, então eles que tentam usar através da ciência cada vez mais a materialidade para fugir do juízo divino. Basicamente é isso, né? Fugir do juízo divino, perpetuando a vida aqui, né? nesse plano material. Então, de qualquer forma, para eles a redenção e o paraíso, né, o escatom, deve se manifestar dentro do reino espacial temporal. Por isso que a gente vê também todas as utopias sociais, né? Aí o que? É um mundo igualitário, onde tudo, né? Que quando a gente lê da Jerusalém Celestial, inclusive porque Marx sabia desse termo religioso, foi criada uma família religiosa e ele trouxe toda essa coisa, né, onde a gente lê que, né, o lobo vai deitar junto com a ovelha, o leão vai deitar junto com a ovelha e nenhum vai comer o outro, né, vai ter paz. Então ele trouxe esse conceito espiritual e falou, não, nós vamos implementar isso na sociedade através de revoluções, vai ter muito sangue, né, porque para os marxistas, né, o fim justifica o meio, né? Então esse fim de paz, tudo bem, a gente pode matar 200 milhões de pessoas, mas o fim vai ser um fim de paz. Então pode matar, pode, né, trucidar, que não tem problema, que o fim vai ser bom, né? Mas esse fim é o que eles vão produzindo aí, é uma falácia, é uma mentira, isso nunca vai acontecer, vai dar na Venezuela em que as pessoas comem cachorro na rua, né? E todo mundo morre de fome, mas tudo bem. Então o Jung, né, o Carl Jung, né, que era agnóstico, mas ele também reitera isso, né? Ele diz assim, de acordo com o alquimista Basílios Valentinos, a Terra, como matéria-prima, não é um corpo morto, mas é habitada por um espírito que é sua vida e alma, né, o que eles chamam de anima mundi, né? Todas as coisas criadas, minerais incluídos, extraem sua força desse espírito da Terra. Esse espírito é vida e alimenta todos os seres vivos que abrigam em seu ventre, né? Claro que isso é uma visão animista, né, uma visão pagã, que a gente volta lá para o mito grego de Gaia, né, que é a mãe natureza, né? Então todo esse movimento ecológico também, claro, uma coisa é você preservar, né, a ecologia assim, é você preservar os animais, cuidar, isso é bíblico, né? Mas essa adoração à criação, isso é o que? Idolatria. Você adora o que? O Criador e não a criatura, né? Então a gente tem que cuidar das coisas, mas você não tem que adorar, não é a mãe terra, né? Isso são todos conceitos pagãos, né? Eles não reconhecem Deus como Criador de todas as coisas, né?
Mas para ele todas as coisas têm um espírito, né? Todas as coisas são animadas, elas têm vida, né? E elas vão o quê? Se desenvolvendo conforme vão evoluindo, né? É o que o hinduísmo fala, não. É o cachorro, né? O cara é a mosquinha que depois na outra vida evolui para o cachorro, que depois evolui para o macaco, que depois evolui para o homem, mas que daí do homem tem várias evoluções, mas que se o homem peca, ele volta como mosca. Esse é o pensamento deles, né? Que é o mesmo princípio que inspira a metapsicose que o Platão fala, que é a transmigração de almas, né, que é mais conhecido popularmente para a gente como reencarnação, que é encontrado em todas as seitas e religiões, né, todas além da judaico-cristã. E por quê? Né? Por que será isso? Né? Que só a Bíblia diz que não, depois que o homem morto, né, o homem determinado morreu uma só vez, depois disso o juízo. Só a Bíblia diz isso, tá, pessoal? Só a Bíblia, só nenhuma outra religião no mundo diz isso, tá? Então essa ideia de que você vai evoluindo, né, através de cada vida, né, que também exclui a necessidade de Jesus, como eu disse, de um Salvador, é aí que está a base da teoria, né, do Darwin, né, que veio inspirado através do avô dele, do Erasmus, que era maçom. Né, e tudo isso que gerou esse paradigma moderno que influenciou também outras ciências. Né? Você tem isso aplicado em linguística, enfim, em economia, em robótica, em tudo. Você tem essa ideia da evolução. Né? Não podemos esquecer que, na verdade, e é aí que está voltando, né? Ah, mas poxa, porque a gente está tão treinado a pensar em evolução, não, o que é eterno, o que é perfeito, não precisa evoluir. Então, né, se a gente busca de Deus o que é perfeito, não precisa, a gente não tem evoluir, a gente é santificado através de Deus, não é pelas tuas obras, você não vai, né? Enfim. Não podemos esquecer que, na verdade, o germe dessa teoria já tinha sido delineado, né? Eu falei aqui pelo Erasmus Darwin, ele era membro da Lunar Society, enfim. Que também essa Lunar Society é interessante, né? Eles se chamavam de lunáticos, tá? Outro que também era membro era o Benjamin Franklin, que foi um dos fundadores dos Estados Unidos, que também era maçom, era Rosa Cruz. E olha, o que a gente lê tanto em Mateus 9 como em Lucas 9, né, que aparece o jovem lunático. Né? Na Bíblia usa esse termo como possessão, era um jovem que estava possuído. Né? Jesus ele manda embora um espírito desse jovem, né, lunático, mas eles se autodenominavam lunáticos, por isso ela era a sociedade lunar, Lunar Society. Né? Vocês veem como está tudo ligado, pessoal. O Benjamin Franklin era um cientista também, enfim, ele que descobriu a teoria da eletricidade, né? Depois a gente entra em toda a questão da eletricidade e, pessoal, é muito desdobramento, tá? O vídeo já está com 1 hora e eu acho que eu já vou encerrar esse vídeo de hoje aqui. Mas enfim, a gente vai deixar isso para o próximo vídeo, só então a gente já deu esse apanhado geral aí, né, que a gente vai estudar mais a fundo no próximo vídeo para entender então como a gênese, né, a gênese mesmo da teoria da evolução e como que isso influenciou o pensamento do Darwin, levando tanto ao nazismo como ao comunismo, tá bom? Então, bom, começamos hoje, né, muito assunto, espero que vocês tenham gostado. E daí me digam, por favor, nas sugestões, o que vocês acham, se eu continuo assim direto falando sobre esse tema, né, ou se eu intercalo com outros temas, tá bom, pessoal? Lembrando, falo disso também nos meus quadrinhos, no Aurora principalmente, um pouco no Comunhão, e quem quiser, na descrição estão o link aí, tá bom? Eu mando autografado para vocês. E é isso aí, pessoal. Então, uma boa semana. Quinta-feira a gente tem um vídeo novo. Deus abençoe. E é isso aí. Vamos para cima que, né, como Deus fala, né, meu povo padece por falta de conhecimento. E no que eu puder ajudar, a gente vai trazer conhecimento aí, tá bom? Então é isso aí. Deus abençoe. Fiquem com Deus em nome de Jesus.